O Senhor Jesus, depois de estar na esplanada do templo, a dizer aos apóstolos que do belíssimo templo não ficará pedra sobre pedra, o Senhor atravessa o Vale do Cedron e se dirige ao Monte das Oliveiras e começa a contar a parábola das 10 virgens. O reino dos céus é como a história de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Assim começa a parábola. O Senhor Jesus. Amadas ovelhas, me permita partilhar um pouco do contexto histórico das núpcias no tempo de Jesus. Já adiantando aos seus corações que o coração da parábola é a vigilância e o desejo ardente de encontrar o Senhor, o retorno do esposo. O Senhor Jesus retarda, mas voltará. Sede atentos. A celebração das núpcias, na época do Senhor, poderia durar uma semana e era marcada por 3 momentos belíssimos e fortes. O primeiro, as virgens, as jovens vinham em cortejo, em procissão, até a casa do noivo, com suas lamparinas nas mãos. As lamparinas eram como pequenos pedaços de algodão mergulhados no óleo e se mantinham acesas, consumindo o óleo. Por esta razão, o mesmo não podia faltar. O segundo momento, havia um belo almoço que poderia durar até 7 dias. Terceiro, a entrada do esposo na casa paterna à noite, depois do dia de trabalho. É lindo, o esposo vem depois de um dia de trabalho. E como não lembrar do Senhor Jesus, que é o esposo, e o seu trabalho do céu. A sua entrega, a sua morte na cruz. A sua ressurreição dentre os mortos. A sua vinda gloriosa. A voz do esposo, as virgens com as lamparinas acesas, entram no quarto à espera do esposo. O ponto culminante da festa é a entrada do esposo na casa paterna. Depois do dia de trabalho, à noite na madrugada.
A esposa é convidada pelo esposo à luz da lâmpada. Uma voz, a do mensageiro, anuncia: o esposo está chegando. Então as virgens vão em cortejo ao encontro do esposo. E o meu coração já sente em falar a vocês do nosso encontro com o Senhor Jesus, quando nós o comungamos. Uma antecipação do céu, a esposa que comunga do esposo. Me vem ao coração a voz de João Batista e dos profetas do nosso tempo. A voz que anuncia a vinda do esposo. A voz que anuncia a vinda do esposo. Amigo íntimo do esposo, é essa voz. Como foi João Batista? Jesus é o nosso esposo, o esposo eucarístico. Nossa vida com o Senhor Jesus deve ser uma história de amor, a história de um amor entre dois corações comungantes. Esposo e esposa. Filhos e filhas da Igreja. Estejamos atentos aos mistérios revelados pelo Senhor Jesus nesta parábola. Sermos amigos do esposo, sermos prudentes e vigilantes neste tempo presente, tempo de obscuridade, de apostasia, de idolatria, de relaxamento da verdadeira fé. Nossas lâmpadas têm se apagado pela falta de zelo, de amor, de adoração, de esperança. Nos sentamos apenas para comer e beber, e não esperamos a vinda do esposo. Estamos desprezando o alimento do céu, a carne e o sangue do Senhor Jesus. Estamos apenas comendo e bebendo o que é desta terra. O Senhor tarda, mas Ele vai voltar. Nossas lâmpadas estão se apagando pela falta de zelo. Se está vivendo um tempo de hipocrisia, de negligência. Assim como as 5 virgens, ou as jovens insensatas e imprudentes. O esposo atrasa, retarda por quê? Para nos deixar vigilantes no amor, na espera do encontro. Escuta, o cristianismo é encontro pessoal com o Senhor Jesus. Não é somente religião, doutrina, preceitos morais.
Só teremos a verdadeira vida, as lâmpadas acesas, em nosso encontro pessoal com Jesus, na alegria do encontro. Por isso o ápice da esposa, já em meio a este mundo, é encontrar o esposo eucarístico, é se alimentar dele. Assim esperamos a sua volta gloriosa. A igreja espera o esposo vigiando, adorando, consumindo a vida por ele. Não deixe apagar a tua lâmpada, pois não sabes o dia da tua morte e da segunda vinda do Senhor Jesus. O óleo simboliza a vida de cada dia, a cura de cada dia. O esposo tem que manter as lâmpadas acesas, a esposa tem que manter as lâmpadas acesas, vigiar. Na noite do Getsemane, os discípulos deixaram suas lâmpadas se apagarem nas trevas da paixão do Senhor. Todos fugiram do noivo com suas lâmpadas sem óleo. Eis o que tem acontecido em nossos dias. A mesma coisa. As lâmpadas estão se apagando. Estamos fugindo, correndo de medo. O medo, a falta de vigilância, de prontidão, de desejo do encontro com o esposo. As lâmpadas estão sem óleo, sem luz. E se continua a viver assim, de forma estúpida e vazia, de forma imbecil, como disse o Senhor na outra parábola, quando aquele homem pensava consigo mesmo: come, bebe, dorme, regala-te, constrói celeiros, ajunta trigos. E o Senhor disse: hipócrita, imbecil, e se eu vier pedir a tua alma nessa noite? É uma decisão triste de tantos e tantas que se dizem cristãos manterem suas lamparinas apagadas. Não se está cuidando do fogo, do ardor do coração. A frieza tem apagado tudo. A impiedade, o medo, a ingratidão tem apagado tudo. A insensatez, a insensibilidade, tanto do povo fiel quanto de sacerdotes. Não nos preparamos mais para o banquete, para o encontro. Sem as lâmpadas acesas, não se deve, não se pode ir ao encontro do Senhor, do esposo. Essa frieza de comungar o corpo e o sangue do Senhor, esse medo, corações vazios, lâmpadas apagadas, sem óleo, sem amor, sem vigilância, sem desejo. As virgens, as outras 5 que não quiseram dar o óleo,
As outras 5 que não possuíam foram más? Claro que não. Na verdade, não se pode improvisar. Não se pode deixar de vigiar sobre a sua vida. És o responsável da sua vida com Jesus. Você é responsável da tua luz, da tua lâmpada, do teu óleo para com o Senhor Jesus. O coração é teu, a vida é tua, o encontro tem que ser teu. O anseio é teu, o desejo é teu, não é do outro. Eu fico a meditar quantos corações vazios, porque não desejam mais encontrar o Senhor Jesus. Não se pode improvisar, não se pode deixar de vigiar sobre a sua vida. Tu és o responsável de sua vida com Jesus. O Senhor pode voltar a qualquer momento. O esposo vai voltar. O grande encontro, vigiar, adorar, lâmpadas acesas. Não se pode viver de improviso. Não se pode viver o cristianismo sem um encontro com o Senhor Jesus. O esposo pode atrasar, mas ele virá. Seremos arrebatados ao céu, como escreveu o apóstolo Paulo, novos céus e nova terra. Amadas ovelhas, peça ao Espírito Santo uma disposição interior, sabedoria, prudência. As virgens imprudentes bateram à porta do esposo. Senhor, abre-nos. Senhor, abre-nos. Não te esqueças, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Cuidado com tua superficial religiosidade. Cuidado com tua frieza. Olha para o teu coração, vês se tem óleo e se tua lâmpada arde de amor pelo Senhor Jesus. O Senhor vai voltar. A morte corporal pode chegar a ti a qualquer momento. Renove o teu desejo de encontrar o Senhor, o esposo eucarístico. Não se deixe adormecer pelas heresias do tempo presente, pela incredulidade, pela frieza. A esposa se alegra com o esposo. Qual é o nosso desejo de encontrar o Senhor? Não podemos esquecer dos mártires e das mártires do Senhor do nosso tempo, que morrem com as lâmpadas acesas, com o óleo do seu próprio sangue. Que beleza, que maravilha, os mártires morrem com o óleo do seu próprio sangue. Sustentando o fogo do Espírito Santo, dos jovens que não deixam apagar o fogo de suas almas adoradoras, que vigiam e têm sabedoria para enfrentar as mentiras dos demônios. O Senhor Jesus vai voltar. O esposo também bate à porta do seu coração,
Depois de um dia de trabalho, como diz o Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Alguns serão excluídos. O Senhor disse: não os conheço. O tempo está próximo, preste atenção. Estamos entrando em um novo tempo. Escutem os profetas do Senhor. Não os que profetizam curas. Porque isso não é profetismo, é palavra de ciência. Mas os profetas que anunciam o que Deus está falando neste tempo presente. O que Deus está falando. O profeta não fala, quem fala é o Senhor. E eu vejo agora o Papa Bento com sua lâmpada acesa em adoração ao esposo, consumindo seus últimos dias. Sua face brilha como fogo com seu amor pela esposa. O Senhor Jesus vai voltar, o esposo da igreja. Fique atento, fique vigilante. E eu quero terminar relembrando como eram as núpcias na época do Senhor. Eu repito, as virgens faziam uma procissão com as lâmpadas acesas para a casa do pai, para a espera do esposo. Havia um almoço na vigilância. E o esposo era anunciado pela voz do profeta, do amigo do esposo. E o esposo chegava. E as jovens virgens deveriam ir ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Senhor Jesus, gratidão por esta parábola. Porque a nossa maior alegria é o encontro contigo, Senhor Jesus. E aqueles que têm sede, que têm fome de ti, são vigilantes. E a tua volta os encontrará com as lâmpadas acesas. Mas são tantos e tantas, Senhor, que nesse tempo são levados pelas mentiras de Satanás, são iludidos, comem e bebem, dormem, trabalham, mas em vão, porque não buscam o Senhor, não querem encontrar o Senhor, estão com as suas lâmpadas apagadas nas trevas. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Ensina-nos, com a tua sabedoria, Senhor, a manter nossas lâmpadas acesas, a ir ao teu encontro com o fogo do amor do Espírito Santo. Assim seja, Senhor. O Senhor Jesus, depois de estar na esplanada do templo, a dizer aos apóstolos que do belíssimo templo não ficará pedra sobre pedra. O Senhor atravessa o vale do Cedron e se dirige ao Monte das Oliveiras e começa a contar a parábola das 10 virgens. O reino dos céus é como a história de 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo.
5 eram prudentes e 5 imprudentes. Assim começa a parábola. O Senhor Jesus. Amadas ovelhas, me permita partilhar um pouco do contexto histórico das núpcias no tempo de Jesus.